Foi um pouco estranho. O que é que se passa? Esse cara não sabe falar português, pá. Não já, quer dizer, era uma vergonha. Porque a língua macua foi dita como língua de cão. Mas é uma psicologia dos portugueses, porque não queriam que a gente se comunicasse para iniciarmos com a luta armada, está a perceber, né? É por isso que o quartel-general está em Nampula. E nisto, eu tinha uns amigos que tocavam, cantavam, e sempre aprender a tocar na casa desses amigos. E nisto, quando eu aprendo, num dia só, aprendi a tocar, os dedos começaram a doer, mas eu queria aprender a tocar. Porque naquela altura não havia macua, mas eu que tocasse música. A música que nós consumíamos era do Jorge de Patinho, proveniente de Mucuba. Mas no governo da transição foi banido pela OMM, porque ele havia gravado aquela música. A mulher não é nada, se quiser manda embora. Então a OMM, desculpa, bandeira por isso aí. Ele ficou coitado, ficou desorientado, desanimado. Ele viu só a música, né? Sim. É um pouco questões técnicas, né? Vale a pena poder ficar perto para captar. Ok. Pode ser aqui, assim. Então, ele desanimado, viajou de volta para Mucuba e eu ressenti-se de fato a falta desse alimento, porque é o único indivíduo que cantava música macua. E eu então levei em mente aquilo que havia acontecido comigo ali e comecei a ver que não se escrevia macua, não se escrevia, não se cantava. Mas o que é que se passa? Então eu comecei a compor empiricamente música de intervenção. A população, por acaso, teve uma boa recepção. Quando eu passasse nos bairros, no Mtecuio, no Micopo, no Moala, a população reunia-se assim, canta a minha vida, é que meu marido surgiu ontem. Apresentava muitas dificuldades. Então, eu estava muito limitado, porque não tinha uma foto, não sabia como fazer música, estava a iniciar. Tenho um amigo chamado Jamito Matapa. Conhecem o Jamito Matapa? Matapa é um moço muito conhecido. Então ele diz assim, eu era bonito nessa altura. Tadinho. Ele diz assim para mim, senhor, afinal de contas, chegamos na Dinamarca, passou uma semana, 2 semanas, não me chama para escapa. Então fui falar com a móvel inspetor. Escapa, então, como é que o teu amigo não me convida? Escapa, vais ter com ele. Quando fui ter com ele, disse, sabes, é muito serviço, é muito trabalho. Não. Eu pouco já tenho que demonstrar esse gajo. Deus me ajude, faz favor. Deus me ajude. Então, acabei rapidamente o meu álbum, A Luz. Acabei, e aquela brincadeira teve uma citação. Ganhei o Cramo com a melhor composição da música estrangeira na Dinamarca. Uma vez. E aquilo criou uma possibilidade de entrevista na rádio, jornais. Então, fiz uma organização. Naquela organização, fiz um peditório do contentor material hospitalar, pedi a relação em falta aqui no hospital e também nas escolas. Então, tive a média de 500 carteiras, e a média de quantas camas, não sei o que, era de 48 toneladas. Né? Enchemos aquela brincadeira e com 37 computadores novos, órgão, piano e a harmônica. E eu disse, na mesma altura, havia falado com o embaixador da Dinamarca em Maputo para me ajudar para fazer essa organização dessas mulheres aqui, o CUME, né? Para salvaguardar a posição delas acadêmica, econômica, social, em todos os aspectos. E havia essa possibilidade. Uma só das coisas que talvez vais contatar com as mulheres, se elas concordarem, telefonas para mim, eu venho no dia seguinte para Maputo, Nampula,
vamos para ir a Moçambique, abrir a conta para elas, fazer uma organização. Mas eu pensei que fosse uma brincadeira. Eu fiz esses todos peditórios, vim para aqui, estava em casa do meu irmão Luís, reuni aquelas mulheres ali. Não, nós não acreditamos nisso, já vieram aqui as crianças mexer, já vieram aqui não sei o que, o ministro não sei o que, prometeram isso, prometeram aquilo, nunca fizeram nada. Eu disse, mas eu não sou ministro, eu sou aquilo que sou mais ou menos, eu utilizo a minha música, quer dizer, para vencer certas dificuldades, vocês vão sentir isso. Viajei para Nampula, eles aceitaram, viajei para Nampula, telefonei para o embaixador, no dia seguinte às 9 horas já estava a chegar. Levei ele, apresentei o governador, depois daí viemos para aqui. Fui apresentar também aquele material. Quando a outra organização que eu havia feito aqui em Maputo, que era a receptora, tinha que haver uma organização receptora para poder fazer a entrega. Afinal de contas, esses indivíduos, eles queriam ser eles a serem doadores. Cada que eu vi eles numa entrevista na internet, a dizer, mas o jornalista a perguntar, mas esse material que vocês vão oferecer em Moçambique, de onde é que vem? Esse material vem de uma organização onde aquele nosso compatriota chamado Jim faz parte. Eu faço parte daquela organização que eu formei. Então, eles queriam me dar uma... Eu telefonei para ele ali na beira. Eu falei, como é que é? Não, o jornalista, ele enganou-se. Sim? Ok, está bem. Deus, como estava a minha parte, o Ministério da Cultura em Dinamarca convoca uma reunião, a Escola de Música, e eu tinha que participar em Copenhague, 500 e tal quilômetros. Fomos para lá, perguntaram como é que aquele curso que vocês fazem lá em Ouros. Ouros é a cidade onde eu vivo, não é a segunda cidade. Seria possível vocês introduzirem em Moçambique, porque temos a falta de músicos, das professores de músicas, meus inspetores, que sim, podemos. O que acha, Jim? Mas é preciso ir para lá preparar as pessoas, né? Assim aconteceu. 2 semanas depois eu estava a viajar para Maputo, demos lá o curso, e depois uma senhora queria vir, que me convidou, chegou no aeroporto, sabia da informação que eu ia chegar naquele dia. Foi me esperar no aeroporto. Jim, eu ouvi dizer que você chegava, não sei o quê. Disse que ok, mas eu quero te convidar para um almoço na minha casa no sábado. Está bem, então vem nos buscar. Ele acompanha-nos até o hotel no Magazine de Cabo. No sábado já vem nos buscar. Fui encontrar uma mesa, 2 vezes isto aqui, recheada de whisky, vinho, não sei o que, comida, todo tipo de comida. Eu não sabia a intenção dela. Então, das 14 até as 18 horas, ela pensou que eu estivesse já grosso. Se tinha preciso falar contigo. Ok. Passar aquele contentor que enviaste, eu que vou entregar na ida. Ok? Como assim? Mas é porque não sei que... Não, eu vim aqui assim para entregar. Eu vou entregar pessoalmente. Então eu vim para aqui com o embaixador, viemos fazer o ato de entrega ali no hospital. As coisas estavam lá armazenadas. E o diretor da Educação e Cultura, o Baltazar, começa a ler uma mensagem que ele havia feito de agradecimento, porque ele estava a pensar que aquilo era do governo dinamarquês, uma doação do governo dinamarquês. Nós agradecemos o povo da Dinamarca e o governo dinamarquês e o povo da Dinamarca por esse material aqui doado. Nós vamos saber utilizar, não sei o que. Eu fiquei de fora, a minha organização Dinamarca ficou de fora, porque aqueles indivíduos que estavam em Moçambique, eles já tinham apresentado papel que eles estão a doar. Então foi quando o embaixador diz assim, sabe o quê? Vocês têm a sorte de ter um embaixador como o Jim, que está a ensinar nossos miúdos, e na hora livre, fazer uma organização para criar coisas, assuntos, quer dizer, produtos que vocês possam usar aqui.
Eles ficaram todos envergonhados. Desde que estou lá, nunca vi nenhum músico moçambicano. Nunca vi. Porque não tem qualidade. Há pessoas com boas iniciativas, mas muitas vezes por falta de experiência, por falta de colaboração, então juntam muita coisa junta, não perguntam como é que as coisas se fazem. Nós já fizemos 273 concertos na Europa e América, em 7 anos e 3 meses. Cada ano nós íamos para a Europa, ficávamos 3 meses, 3 semanas. Ganhávamos bem, a viajar de um lado ao outro. 19 países. Não há nenhum conjunto em Moçambique que chegou até aí. Nunca. Porque quer dizer, o que acontece? As pessoas ficavam impressionadas. Como é que nós juntávamos batuque? E as violas acústicas. E depois aquele cantar quase com mexicana da Arábia, macua, um pouco de jazz, quer dizer, nós fazíamos uma fusão, quer dizer, os gajos ficavam, como é que é possível? Na montagem de uma música, por exemplo, eu fazia o repertório. Primeiro, então, um percussionista. Estamos aí, mas de 4.000 ou 5.000 pessoas. O percussionista toca. Depois mete o outro percussionista. Começam a corresponder-se. E mete a zena. Como uma melodia árabe. A tipa ia viajar. E depois entro eu com uma viola acústica. Depois tinha um indivíduo músico. Aquele era gênio de viola. Aquele era gênio de viola. O indivíduo para brincava com viola e não destruía nada. Ele completava. Ele dava coisas. Como se diz isso? Como se diz? A vida. Podemos dizer assim. Mas, não era engraçado. Era um nível. Ele dava um nível. Porque a música chega. Isso não é música. Isso é exibicionismo. Com aquele indivíduo, com a Zela e aqueles percussionistas, conseguimos uma vitória. Conseguimos, Alguma pergunta? Há muita informação, foi muita informação, né? Há uma pergunta? Ninguém tem pergunta? Wilson? Sim. Como não é um tempo formal, é mais cultural. Chamo Wilson Casimiro, especialista poeta, e estar à frente com um pai que carrega o movimento de patriotismo, para mim é benéfico. Parece muita história boa, bonita, não gosto da pergunta que não chora, de postura. E a minha pergunta é, nesse todo o processo de construção, transformação musical, tanto no contexto internacional aqui na Europa, e olhando nós jovens que estamos a correr nesse movimento, qual você queria deixar para a gente poder levar em consideração para fazer 2 vezes o recorde dos nossos países? Patriotismo, esse é o primeiro ponto. Porque há pessoas, por exemplo, que estão agora na EGA, aquela escola em Maputo. Eu cheguei a perguntar ao Jim Duro, desculpa, ok, vocês conhecem música, mas vocês aprendem na África do Sul, quando os jovens chegam aqui, todos têm que aprender jazz. Vocês conhecem a história de jazz? Os americanos. Acho de Minguana ali, a parte do sul, vocês podiam explorar esse Minguana. E para poder ir para Inhambane, há ritmos que eu conheço, religiosos, mas que têm uma base fundamental ali da zona. Chuaba, por exemplo, Quilimane, há também músicas tradicionais ali das igrejas. Mas quer dizer, você chega ali, você sabe que estou em Quilimane. E aqui assim, não aqui na ilha, porque na ilha o tufo ficou um pouco obstruído. Quer dizer, ficou estagnado. Cantam boas coisas, mas quando vais ouvir um tufo, vais ouvir outro tufo,
tudo quase a mesma coisa, não difere de tonalidades, mas aqui nos arredores, Matibane, Memba, Mussuril, aonde, Angoche, encontram-se coisas, quer dizer, nós, nessa altura, temos que ser pesquisadores, mas o que se fica agora é que são muitos, querem logo fama para ganhar, para ter as mulheres ficarem apaixonadas, quer dizer, é isso, ganhar bom, quer dizer, as pessoas que tocam no restaurante, saem logo no jornal, ainda pior quando for de Maputo, quer dizer, saem sempre no Maputo porque cantam em Xangano, e os jornalistas entendem a língua, quer dizer, não há uma função de fim de investigação, o que nos falta de momento, mas isso é um processo, né? Mas se você quer ganhar o mundo, porque você não pode pensar só de Moçambique. Quando você faz a música, tem que ganhar o universo. Mas nós, de antemão, não pensamos no universo, nós pensamos em, tipo, a batuque, por exemplo, por que eu denominei Iupuro? Iupuro é remoinho, né? Então, o batuque, o piano é feito com o som dos batuques. Então o batuque, quer dizer, é algo mais representativo na música. Há gajos que tocam o marimba, mas eu toco marimba. Eu estive num festival nacional em Nhambane, estava perto do hotel, então durante a semana toda era barulhento, aquilo, não havia música, quer dizer, e os gajos, todo o pessoal ali estava bêbado, obrigava as pessoas a ficarem bêbadas para escutar aquela música, tinha que dançar, né? Não havia música, por exemplo, das pessoas sentar, relaxar e escutar a música. Então nós temos que arranjar uma música nesta fase em que estamos, por exemplo, para inspirar o povo para produzir melhor e coisas com qualidade, está a perceber? Porque eu passei agora para Maputo, todos os dias bebida, num recinto assim muito pequeno, a aparelhagem para tocar muito alto, as pessoas, como é que está aí? É para não sair. Sabe, eu disse que é para esses gajos aqui, depois de 3 anos, vão ficar todos malucos. Vão ficar malucos. Quer dizer, não se comunicam assim mesmo com si, estão fora. Já começam a falar, até aquela tendência de falar muito alto. Essa, quer dizer, não digo que seja verdade. É isso que a minha concepção penso e eu matei aí. Porque no país onde é que eu estou, irmão, com educação para 33 anos, nunca vi pessoas a discutir assim na rua. Nunca vi pessoas lutarem. Há muitos carros, nunca vi desastre. Bêbados na rua, nada. Você deixou uma coisa assim na parada de Machibombo, vais 2 dias depois, vais encontrar. Aqui vais encontrar. Está satisfeito? Mais alguma outra questão? Sim. Sim, bom dia a todos cá presentes, em especial aí a nossa cara de hoje, muito importante, foi mesmo emocionante receber o senhor cá hoje, mas eu teria uma pequena questão no que diz respeito à música. Durante o discurso do senhor disse que a questão da qualidade da própria música, a qualidade, diria eu, porque muitas das vezes o que nos representa nós africanos é a questão dos instrumentos musicais. E muitas das vezes nós tocamos ao ritmo tradicional. Porque para fazer uma conciliação do batuque, do violino, daquilo tudo, mas precisa entender, saber, conhecer. Então, o ritmo tradicional, onde é que entra? Suponhamos a dança mapico. A dança mapico geralmente é feita com batuque. Temos o batuque maior, temos aqueles pequenos e temos aqueles chamados magumbo. Os macondes chamam de magumbo. Então, a sonância, como posso dizer? A coerência entre esses instrumentos musicais, estaríamos a fugir da africanidade ou estaríamos a complementar o ritmo tradicional e o que é de hoje em dia? Porque
hoje em dia, por exemplo, o senhor disse a questão de tocar nas discotecas. Muitos tocam para a questão de dinheiro e poucas das vezes a música traz uma mensagem. Então, diria eu, a pergunta central seria: o instrumento melhor, o tocar tradicional, deveríamos ultrapassar e seguirmos a lógica já, aquela científica, porque de uma primeira instância, as nossas culturas, as nossas tradições africanas tocamos de uma forma empírica, mas sempre temos uma pequena mensagem a transmitir. Pode não ter grande impacto para o mundo, mas tem um impacto no que diz respeito a uma comunidade, a uma determinada cultura. Então, gostaria de saber, seria abandonar o toque tradicional? Por exemplo, o senhor falou que é da Timbila, eu conheço como Timbila. Na minha localidade, lá perto de Kisanga, tem uma aldeia chamada, esqueço, Nacoba. Tocam muito Timbila, mas muitas das vezes é aquele barulho que o senhor estava... Muitas das vezes não tem aquela conexão, mas rima com alguma coisa que quer se transmitir naquele exato momento. Sim, então não sei se a pergunta chegou. De onde és? Zavala? Não percebi? És Zavala? Zavala não, eu sou de Moeda. Ah, Moeda. Não, mas o que eu quis dizer é que, por exemplo, a pessoa que vai tocar a timbira, Sim. então aprender a tocar a timbira numa localidade, por exemplo, vem na cidade, com a influência de alguns amigos, introduz, por exemplo, instrumentos, baixo, solo e bateria. Automaticamente isso tira aquela qualidade acústica do próprio instrumento de timbira. Quer dizer, destacam mais viola solo, viola baixo para se ouvir mais essa tendência. E perde aquela qualidade. E a mensagem também passa despercebida, a não ser que seja gravada na rádio ou em alguma coisa assim do gênero. É isso que eu quis dizer. Não é de que a gente esteja mal tocado, se fosse só timbira. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos, os americanos já aprenderam a tocar timbira. Eu toquei muitas vezes com Thomas Mafumo na Inglaterra, na Finlândia. Ele tem lá a timbira, aquela como se... Não, esqueci o nome. Mas esse instrumento sempre está, ele consegue destacar, porque ele tem um produtor que é inglês, ele conhece o valor daquele instrumento. São coisas diferentes. Sim. Sim, professor. O professor falou, bom dia. Bom dia e muito obrigado pela presença, que nos honra bastante. O professor falou de tufo aqui na ilha. Sim. Como algo que se conservou bastante até o nível de quase estagnar. Aqui na ilha, sobretudo na nossa faculdade, parece que a tendência é discutir tufo no sentido de diluir-se. Há reclamações a dizer que os grupos tendem a transformar tufo em quassa-quassa e alguns outros ritmos. Então, para dizer que pode haver essas duas leituras, uma leitura de estagnar-se, enquanto os outros têm uma leitura de evoluir até quase se perder. Não sei, não sei como é que o professor pode... Mas dá um exemplo que é o seguinte. Eu uma vez, pela primeira vez, os grupos africanos que eu assisti naquela casa grande onde Michael Jackson tem atuado lá na Dinamarca, chama-se Musique Rouge. Fui assistir eu, mas meu vice-inspetor, um grupo, primeiro foi a Cesária Évora, pela primeira vez. O Sarif Queta esteve lá, a pessoa ainda naquela altura não conheciam ele, só chegaram 200 pessoas, só para ver como é que é essa diversão. O Cesária Évora, eles admiram muito pela qualidade da música, não sei o quê, porque aquilo, quer dizer, facilmente agarra os brancos, porque tem ritmo semelhante àquele fado, né? Então, aquilo, agora, para fazer uma música, para agarrar os brancos, quer dizer, nós não podemos ser violentos, mantemos nossa tradição, porque o branco vai negar, não vai receber do momento, vai levar muito tempo para fazer a leitura dessa música. A música que a gente tem que fazer tem que ser muito simples. E eles sabem. Uma vez, um amigo, colega de Jimmy Dubia, veio para a Dinamarca, ofereceu-me um CD.
Então eu fiz um café, vim lá nos meus estúdios, convidei uns colegas do conservatório. Recebi para um CD da música moçambicana, não sei o quê. Então eu ainda não conhecia. Fui tocar a primeira música. Esse é jazz sul-africano. Eu disse, não, pá, esse é moçambicano. Disse que não, eu conheço, pá. Então eu perdi vontade. A outra vez, Domingos Macamo era o produtor, o indivíduo que fazia discos na RM para todos os grupos do país. Então passei por lá, ele ofereceu-me 3 CDs que estiveram em Goma, que ganharam em Goma. Eu disse, obrigado, levei para a Dinamarca. Quando cheguei lá, todos nós, depois das férias, temos que apresentar para o que a gente ganhou, para o que a gente esteve. Eu disse, eu trago aqui 3 CDs da música, nossa música moçambicana. Toca lá, Jim, toca lá. Eu pus uma música. Pergunta, são crianças que tocam isso? Perdi vontade. Está a perceber? Então nós temos que precaver, mais ou menos, quer dizer, quando fazemos uma coisa, dimensionamos, quer dizer, também convidamos outras pessoas para fazer a leitura da obra. Né? Não é só para fazermos que é para ok, vamos gravar entre nós, não. Eu, como fazia música no Ipu, eu fazia o ritmo, porque eu nasci aqui perto, né? Bebi muito disso aqui. Empiricamente, eu fazia, quer dizer, eu baseava num ritmo qualquer aí, e aquele fazia, o que é que tu achas? Como não vais tocar? Eu tocava assim. O outro dizia, não. Então, como aquilo é uma música coletiva, então tinha muitos gostos. Era impossível de você não aceitar, está a perceber, né? E nós, quer dizer, nós não nos apercebíamos, mas só que para implementarmos aquilo assim, ok, mas vencemos assim. Até hoje a nossa música, mesmo pessoas do Maputo gostam. Yeah. É mais ou menos isso. Sim, Jim, eu tenho uma curiosidade, alguém que também vive um pouco a cultura. É da ilha, é de Mussuril, é de Nampula, é de Moçambique, isso já sabemos. Ouvimos eu pessoalmente escuto as suas músicas desde a tenra idade, nem posso dizer quando comecei a ouvir, cresci a ouvir. Seguramente que também escuta a música moçambicana atualmente. E sabe que quem está nas paradas, nos top 10, é Lil Wayne de Moz, dono da Dança de Ouro. É Jeezy, né? E outros artistas. Então, o que eu queria saber de alguém que conhece música, conhece a cultura, conhece Nampula, é o que esperar da música propriamente nossa aqui, para termos um outro grupo Iupuro, para termos uma representatividade internacional de qualidade. Quem seria a pessoa que nós deveríamos agora nas paradas musicais apostar e como apostar? A quem iria o seu dedo se fosse indicar um artista atual que já toca, que já trabalha, para nós investirmos então nesse artista todos, para termos o próximo Dimo da atualidade? Eu, para responder essa pergunta, é um pouco difícil, porque o mundo já está viciado. Se eu estivesse aqui, e se houvesse também condições aqui no país, eu diria qualquer, sabe? Eu vou contatar com o pessoal da conservatória, com os estudantes do 2º ano, 3º ano de bacharel, em colaboração com a faculdade que eu pretendo apoiar, né? Para virem para aqui, mas tinham que existir condições financeiras para ter transporte interno, alimentação, alojamento. Transporte, eles podem solicitar a partir da Dinamarca, mas ainda é muito cedo. Primeiro, eu já tentei falar com o seu autor ali assim, e naquilo que falamos lá, né? Primeiro vamos ver se conseguimos implementar isso, para ver o que é que isso dá. Depois daí, falar com algumas conservatórias, né? Para colaborarem convosco, e também para aquela mesma atuação desses momentos, e vocês aí
vão crescer bastante, porque os estudantes de segundo ano do conservatório estão num nível muito... Porque primeiro tem que passar na escola de música, 5 anos. E depois na conservatória começam na escola de música onde aprofessou o instrumento, né? E na conservatória, aí também terceiro ano até bacharel, né? 5 anos depois já tem um instrumento, saxofone, ou baixo, ou vocal, canção, uma coisa qualquer, né? Então, aqui assim, vocês ainda não têm um poder econômico que é para sustentar. Vamos gatinhando assim aos poucos, mas é preciso mais workshop. Desculpa, gostaria de responder a algumas coisas. A respeito. Vou começar a última pergunta. Eu chamo Paulo Magalhães. Onde é que Francisco? Vai, faz. Ok. Não mais em cima? Pode ser aqui, pronto. Eu chamo Paulo Magalhães. Sou muita coisa. Porque também toco. Não me chamo profissional, né? Sou desenhador gráfico profissional, sou pintor, artista plástico, sou escultor, sou carpinteiro, sou marceneiro. Né? Então faço muita coisa. Gosto de fazer arte. E para mim isso tudo é arte, né? É arte. Agora respondendo à pergunta do coisa em relação à nossa música, comparando a música do Djimo com estes jovens que tu estás a falar, são novas gerações. E hoje sabemos que a nossa música da nova geração é toda computadorizada. É totalmente diferente da música criada na guitarra e não sei o quê, né? Então, não que não são as mesmas notas, mas existe uma diferença do músico que produz música com instrumento com o músico que produz música no computador, né? Então é preciso a gente também hoje começar a fazer. Não fazemos essa avaliação porque a música é boa, a gente gosta, mas a gente nunca sabe como é que ela foi produzida. Então existem estes dois tipos de músicos hoje. Nós temos os músicos instrumentalistas e temos os músicos informáticos que fazem música informática, não é? É o mais simples. O músico de instrumento tem que ir para uma escola. O músico de informática não precisa de ir à escola. Ele lá senta no computador e tem sons lá, né? Faz a montagem. Mas se pegas a ele a guitarra para ele tocar aquilo que ele produziu, ele não toca. Então essa comparação, dizer que é o próximo, nós temos vários músicos em Moçambique todo, músicos sérios, né? Mas sabes que Moçambique é difícil na música. Não é fácil. Então hoje vejo aqueles músicos de instrumentalistas embaixo em relação aos músicos de informática. Porque nós os jovens hoje damos mais valor ao músico que faz a informática. Música programada de estúdio, não sei o que. E esquecemos que aquele músico que está ali a tocar a guitarra mesmo, que produziu o som ali na guitarra, criou a música na guitarra, ou no teclado, ou na bateria, isso é uma resposta também que vai dar ao último lado da Timbila. A Timbila também tem notas. Lá dentro o pessoal começou com isso, talvez não tenham a noção da nota daquilo. Eles vão através do som, não é? É o mesmo que o homem de informática. Ele faz a música através do som. Eu gosto desse bum, 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 bum. Então vou meter este bum, bum, depois meter aqui, tum, tum, tum. A Timbila, para quem não faz escola, é assim que funciona. Do ouvido. Mas a Timbila, tu vais à escola e aprendes notas. Ela tem cada som, aquilo é uma nota, tem notas ali. Por isso que consegue-se enquadrar esses instrumentos tradicionais aos instrumentos tocados. Sim, e isso é um trabalho que é feito com os músicos todos, o percussionista de timbila, de batuca, com os instrumentalistas, guitarristas, basses e bateria. É um trabalho feito conjunto, que o Djimo estava a explicar aqui, não é? Então, com base em tudo isso, para dizer que nós, jovens hoje,
Nós temos que dedicar-nos a isso, né? Começarmos a ir buscar a fonte da coisa. Tá? A fonte da música não é o computador. A fonte da música é o instrumento. Mas não é só da música, é de tudo. A gente tem que ir para as bases. Isso eu sei que vocês têm teatro. É preciso ir às bases do teatro. Tem canto, é preciso ir às bases do canto. Não só porque para ali canta-se, então nós também vamos criar o grupo, vamos cantar. Não, tem notas a voz. Precisa treinar a voz para cantar. Tem tonalidades que combinam com os sons do instrumento também, tocado. A pintura parece que não tem notas, mas tem. O movimento que a pessoa faz pode ser acompanhado também com uma música. Então, essas coisas é preciso nós começarmos a perceber hoje, para começarmos também a valorizar o que é nosso. Nós não valorizamos porque não temos esse conhecimento. A nossa música tradicional a gente não valoriza. A gente valoriza aquele som bum, 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 que é pronto, é o que os jovens todos gostam, porque não conhecem a base da nossa cultura. Temos um problema sério, voltando a falar do tufo, muito sério. Não só o tufo, aqui tens várias outras coisas de dança, maulides, estão a desaparecer porque nós não damos valor a essas coisas. Temos que começar a dar valor a essas coisas. Para nós darmos continuidade, os nossos filhos, os nossos bisnetos, continuarem a nossa cultura. Nós estamos a ficar europeus agora. Nós já estamos a ficar europeus todos. Tradicionalmente europeus, culturalmente europeus. Estava a dizer coisa, mistura-se hoje o tufo com quatsa-quatsa, estás a ver? Quatsa-quatsa não tem nada a ver connosco. Não tem nada a ver connosco. Então, nós precisamos, como jovens, manter isso. E precisamos exigir isso. Porque também não é só manter, precisamos exigir. Nós queremos ter uma faculdade. Nós queremos ter aqui alguém que nos venha dar aulas de teatro, mas um profissional. Um profissional que faça teatro, que venha ajudar teatro. Queremos ter música. Precisamos de um músico profissional para vir nos dar música. Há outras atividades que não tem nada a ver com pintura, que não tem nada a ver com pintura à faculdade, mas pronto, existem jovens aqui que desenham e pintam. Não é? Existem. Faz workshops. Pode-se não implementar diretamente na faculdade, mas criando workshops fora. A faculdade criar um workshop para isso. Não é? Então, pronto, eu estou a dar assim uma resposta e ideia também ao mesmo tempo do que a gente veio fazer, né? O trabalho que a gente vai fazer aqui, que é motivar a vocês, a nós também, a criarmos melhor arte e cultura, melhorarmos a arte e cultura do nosso país, não é só da ilha de Moçambique, né? Pronto, já é mais por aí. Não sei se tem alguma pergunta. Eu não sei se a parte das questões já está ultrapassada ou posso colocar. Podes, fica à vontade. É o homem das câmeras a aparecer nas câmeras. Eu, se me permite, vai falar. Eu quero fazer mais uma pergunta. Ele está a pedir. Ok, muito bem. Fez-se uma diferença muito notável entre a diferença da música do Jim e a diferença da música que temos na atualidade, né? A música mais do computador. Mas eu apenas quero me subsidiar com a intervenção dele e também fazer uma outra questão. Nós percebemos, deixo à parte o Lil Wayne, eu não tenho muito domínio dele, mas vou ao Jeezy. O Jeezy recentemente lançou um álbum intitulado Exutoane, Coisas de Casa. Agora, lá dentro do álbum tem uma música que carrega o nome do álbum, Exutoane. Então, nós, do One Podcast, né, tivemos a interação com o produtor
desta música em específico, com Etutsoane. Agora, o que ele contou para nós? Porque nós tínhamos feito uma questão para ele, quanto é que você cobra uma música? Sim, ele respondeu, eu não sei cobrar uma única música. Por quê? Porque eu envolvo muito trabalho. E ele deu o exemplo desta música, Etutsoane, e ele diz que para produzir aquela música, eu gastei uma média de 20 a 30 mil. Por quê? Chamei o saxofonista, chamei o homem dos congas, chamei as pessoas do tufo, e é notável, quando escutas a música, consegues escutar esses sons diferenciados. Perfeito. E aqueles instrumentos não foram colocados exatamente no computador, eles estavam a ser feitos no estúdio e era captado. Agora, surge uma questão, sabe-se que nós estamos na globalização e é inevitável essas coisas do computador no computador, e aí nasce um desafio, como é que nós vamos preservar essa música? Agora, qual é o meio termo que nós devemos encontrar entre esses instrumentos tradicionais com os computadores? Qual é o meio termo que nós devemos aqui encontrar? Porque existem algumas pessoas que fazem as músicas com aquela inspiração, se calhar com do Djimo, né? Aqueles instrumentos e tal, mas usam também o computador. Então, qual é o meio termo que nós devemos encontrar aqui para esta situação? Obrigado. Responde, eu posso responder. Não responde, não. É assim, eu acho que talvez vocês perceberam uma coisa. Um estúdio de música é computarizado, né? Mesmo que tu estejas lá com o instrumento. Mesmo que estejas com o instrumento, o estúdio é computarizado. Porque tudo vai ter que passar por um computador para formares a fazeres a música. Para depois reproduzires ela, para passares para um CD e não sei o que é. É computarizado. O que eu quis dizer... Desculpa, não estou a conseguir. O que eu quis dizer é a comparação de a pergunta que ele dizia. Qual é o músico que a gente pode ir buscar para fazer a diferença deu o exemplo de um músico. É um bocado complicado fazer já essa comparação com aquele jovem, porque aquele jovem produz música em computador. Mas a música produzida em computador, tu que és instrumentalista, se conheces, tens escola de música, tu tocas aquela música de computador. Porque eu conheço os tons, e aquele tom refere-me à nota Dó, refere-me à nota Si, e eu produzo, e só acompanho aquilo. É o mesmo que tu estás a ouvir uma música, pegares uma guitarra e acompanhares a música que estás a ouvir. Então, a perceber? A minha diferença, o que eu estou a tentar dizer é assim, é que jovens hoje produzem a música não com o instrumento, produzem só com coisa. E não têm o conhecimento do instrumento. Então é preciso também ter o conhecimento do instrumento. Para não teres que fazer um espetáculo em playback e fazeres ao vivo. O Jeezy eu gosto por quê? Porque a música dele é tocada com um grupo também. Mesmo aquelas produzidas dentro do estúdio, tem músicos que acompanham, eles pegam o CD, vão ouvindo, vão treinando, praticando aquela música no estúdio, ensaiam a música e depois conseguem tocar a mesma música do CD ou gravada no computador ao vivo. Já não levam aquela cassete e ficam a fazer mímica. E já é ele a cantar, estás a perceber? É nesse sentido que eu estou a tentar, que falei o exemplo que estava a dizer. Porque a maior parte dos nossos jovens que cantam hoje fazem mímica, não cantam. O microfone está off. O som que tu ouves da voz é tocada do CD que puseram lá na aparelhagem e ele está uau. Isso é mau. Não, isso é mau, porque depois se tu ligas o microfone ele engasga-se. Ele engasga-se porque pode não sair a mesma voz que tem no computador, certo? Então é muito mau, por isso é preciso haver essa ligação do playback da música tocada no computador, é preciso ser ensaiada também com a aparelhagem, porque o computador para mim é mais para a produção, é a minha maneira de ver, não é? A minha opinião é essa, o computador é para produzir aquilo que tu vais depois mostrar ao vivo, não é? Como músico, eu conheço um bocado também e acho que é por aí, né? Tá bom? Ok. Mas agora, já pode. Amigos e amigas, aqui vamos cantar uma canção. Tá bem?
Sorria, faz favor, menina. É uma música do Ghana. Diz assim: Lele cule e repete, tá bem? Lele cule. Alô, op. Wabenye. Lele cule. Como é que chama? Innocent Abubakar. Baba? Innocent Abubakar. Innocent? Sim. Ele disse, mana banunu, Innocent banunu. Cynthia banunu. Depois nós temos Cynthia banunu. Lele cule, ole, lele cule, ole, lele cule, ole, mana banunu. Não, tem que ser ritmo, em cadência. Mana banunu. Como te chamas? Wilson banunu. Wilson Banunu. Yeah. Mana banunu. Canta, né? Dema banunu. Tem que ser ritmo. Dema banunu. Mana banunu. Yes. Mana banunu. Babole. Saidi Banunu. Yes. Mana banunu. Agnes Banunu. Yeah. Ana banunu. Hanifa Banunu. Yeah. Mana banunu. Yes. Mana banunu. Isto é interessante. Yes. Mana banunu. Mana banunu. Mana banunu. Workshop. Yes. Mana banunu. Yeah. Mana banunu. Não precisa não. Mana banunu. Cultura. Caramba. Mana banunu. Vai responder esses mais. Mário. Mário banunu. Mana banunu. Yes. Mana banunu. Yes. Mana Isso é banunu. tudo que vai como. Yes. Ok. As iniciativas e elas começarem a acontecer. Mas o resto vem consoante o trabalho está sendo feito. Só vamos cantar. São 2 vezes, né? Então vamos começar por teu nome. Mana banunu. Aqui é importante a gente entrar dentro do curso da cadência. Por exemplo, você diz, mana banunu, eu vou dizer, mana banunu, dimos banunu. Tem que ser mais, ok? Alegria, a qualidade, a qualidade, aprovado, 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 arrepentente, arrepentente, adesistente, 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 adimo, adimo,
provado. Ano provado. A visitante. A visitante. Oh, a visitante. A visitante. A visitante. A visitante. Às vezes. E Manu yako kwesheka elorowa. Manu yako kwesheka elorowa. Okishankia 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 Manu yako kwesheka elorowa. Okishankia 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 Azima? Sim. Azima. Muluku okivarelela, okivante kwa kola, otsuela wirakinawa, aluya nutitikela. Muluku okivarelela, okivante kwa kola, pinashukuru, hali yangu linda, mamawa, linanikumua, kinashukuru, alhamdulillah, mamawa, linanikumua, botsuela wirakinawa, aloya nukitikela, muluku kivarelela, okivanje kwa kola, botsuela wirakinawa, aloya nukitikela, muluku kivarelela, okivanje kwa kola, kinashukuru, alhamdulillah, mamawa, linanikumua, kinashukuru, alhamdulillah, mamawa,
natati kang panyang tumia patakawetaka iruyo okona nukong ayo ukiveke la shonte nukivarele mono ukivele ipiru ya papuani okona nukong ayo ukiveke la shonte nukivarele mono ukivele ipiru ya papuani mai lupuni mo vapaka Nanga keloni kumulu fale dunia yote lela mai lupuni mo vapaka dunia yote lela. Não fica bem a gente tocar quando temos nosso pai sem servir o prato. Ele vai fazer o coro, eu faço o verso. Pode ser assim? Sim. Ele vai fazer assim. Amamela buela cantunia. Vai repetir 3 vezes. Como eu estou repetir também. Pode ser? Amamela buela cantunia. É isso. Amamela buela cantunia. Amamela buela cantunia. Exatamente. Amamela buela cantunia. De novo. Amamela buela cantunia. Essa poesia é dele, não minha. Se sair mal é com ele, não comigo. Ele vai repetir 3 vezes. Ele vai dizer, amamela buela cantunia. Vou responder, é assim, cantunia. 3 vezes. Yeah. Vou dizer, é assim. Vai responder, cantunia. Yeah. Podemos testar? Yeah. Amamela buela cantunia. É assim. Dinheiro que nada. Amamela buela cantunia com 3. Yeah. Amamela buela cantunia. Amamela buela cantunia. Amamela buela cantunia. É assim. Cantunia. É assim. Cantunia. É assim, daí vou cantar uma música. Pode ser? Sim. Vamos começar. Mas vamos. Ele vai acompanhar. Eu vou acompanhar, então temos que esperar o tom. O tom. Dá lá o tom. O solo. Tens que começar tu, Frei. Não. Porque é isso. Eu tenho que enquadrar a voz ao som. Leva muito tempo. Abuela, cantonia. No solo não sabe melhor. No solo não sabe melhor. Abuela, cantonia. Não. É. Pode aí. Melodia, como é que é melodia? As suas coisas. Apanha a melodia no tom. Você deve entender. Vamos lá. Anene cabela, cantonia. Anene cabela, cantonia. Anene cabela, cantonia. Anene cabela. Tá boa. Tá bom. Cantonia. Amamela buela cantonia. Amamela buela cantonia. Amamela buela cantonia. Amamela buela cantonia. Sim. cantonia. É assim. É assim. É assim.
depois das 3 vezes É assim. Cantonia. Yeah, ok. Anene kabele, cantonia. Anene kabele, cantonia. Anene kabele, cantonia. É assim, Cantonia. é assim. Anene kabele, cantonia. Anene kabele, cantonia. Anene kabele, cantonia. É assim, Cantonia. é assim, Cantonia. É assim, cantonia. Amame la puela cantunia. Amame la puela cantunia. É assim, cantunia. É assim, cantunia. É assim. As batucadas tornaram-se em pancadas. Se hoje não for sorridente, ela perde mais um dente. Não é só física, olhem pela lógica da violência psicológica, sentida com novos toques de batida. Todo santo dia é a cantonia. Mamela puela cantonia. Mamela puela cantonia. É assim cantonia. É assim, cantonia. É uma evidência sentida com novos toques de batida. Tida. Casou com Wilson, que supostamente tinha integridade. A integridade, supostamente, somente foi falsidade. Diga não à violência psicológica. Muito obrigado. Mas muito diferente. Não é necessário. Os 400 me lembram, Mutapo, o sabor da caracata da minha querida, amada, norte, dos meus filhos, sem se esquecer. Como se esquecer? Como ser na cara maranda capulana. Não fale o time assim da fulana. Não pula a cidade. Sem se esquecer, como se esquecer? Da terceira Bahia, mas sem a última companhia. Com Soxangana, Gaza, Kitonga, Ronga, até o próprio Coti. Eu sou um ti, por ser um ti, Nkatoku não. Olha por este lindo rubi. Olha a cena, guys. Falando na cena, me lembra... 16 cena era Munhava. O TED autêntico com potencial hidroelétrico, abastecendo os seus tios, tanto os seus pais. Quando o trabalho não para. É com grande hora que eu digo, que a hora basta. Alfa Poeta. Obrigado.